Talvez os irmãos devam se lembrar de episódios que vocês conhecem, que vocês tiveram que lidar, talvez na própria família. Talvez vocês tenham sido vítimas de pais, de avós, enfim, que eram cruéis, maus, perversos, fruto do pecado. Agora, vamos pegar essa lição e transformá-la, convertê-la numa lição para nós. Isso é um retrato do ímpio que nós vimos aqui agora. Nós não somos ímpios. Agora, nós como crentes, que somos o oposto disso, como deve ser o nosso cuidado pelo afeto familiar? A gente tem que colocar isso em altíssima conta. Como que o vovô e a vovó têm que tratar o neto? Com carinho, com preocupação. Como que os pais têm que tratar os filhos? Com competições. Já viu o pai que fica competindo com o filho? Fica exigindo coisas absurdas do filho? Cruéis mesmo. Como que os filhos, os netos têm que tratar os mais velhos? Enfim, todas as relações familiares dentro do lar cristão precisam ser diferentes disso. Tem que haver uma afeição e um cultivo desses vínculos. O crente tem que promover o bem dos seus próximos e não promover o mal, como a Thalia faz aqui. E isso começa nos mínimos detalhes. Muito tempo atrás, eu entrei numa fase meio independente da vida, sabe? Sabe quando o jovem quer ser independente? Você é independente, dono do meu próprio nariz, dono do meu próprio destino, né? Eu já era crente, mas estava com os parafusos meio soltos, né? Os parafusos de santificação precisavam de uns apertos aí. E aí eu comecei a não me referir mais à minha mãe como mãe. Cadê minha mãe? Cadê minha? Dá um tchauzinho aí. Tá ali atrás, né? A senhora lembra disso, mãe? Eu não falava mais que a minha mãe era mãe, eu chamava ela de Dona Kátia. Né? Dona Kátia. Dona Kátia. E eu falava, só que eu falava isso no começo era um tom de brincadeira. Ô, Dona Kátia, hein? Aquela coisa assim, né? Só que aí eu comecei a falar isso frequentemente e era constante, mesmo sem o tom de brincadeira. Eu falava, ô, Dona Kátia, Dona Kátia, Dona Kátia. E aí eu me lembro que o pastor Isaac foi lá em casa, isso faz muito tempo, né? Ele falou assim, você não chama sua mãe de mãe, não? Dona Kátia, ela é sua mãe. Eu parei, aí minha mãe falou, é verdade, você não me chama mais de mãe. Eu falei, é verdade, né? Não chamo mais a senhora de mãe. E assim, não que esse título seja um título que transmita algum tipo de poder, né, místico ou coisa do tipo, mas era uma expressão de afeto que eu estava negligenciando, que eu estava perdendo. Claro que tem os filhos que são um pouco mais melosos, né, mamãezinha tal, aí já não é muito meu perfil, eu sou um cara um pouquinho mais objetivo, né, mas Dona Kátia é para acabar, né. Dona Kátia, eu vou chamar pelo nome inteiro, Kátia Ramos, por favor, comparecer, não. Tem que ter um afeto. E como que eu comecei a perder esse afeto? Eu não me referia mais à minha mãe como mãe, e isso tornava a relação muito impessoal. Veja, eu sou um crente, já era um crente, mas num detalhe eu comecei a enfraquecer esse vínculo, esse afeto, que precisa ser fortalecido. O mundo ataca a família. O mundo promove isso que a Thalia fez aqui. Em alguns casos, mandando até mesmo promover a morte. Isso daí é claro em vários casos que nós conhecemos, mas, de modo geral, o mundo ataca a estrutura familiar, então esses afetos não valem nada. Para o mundo, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, são opressores, pessoas que merecem ser reprovadas, pessoas que te fizeram mal, que te traumatizaram, que Freud já disse que eles só colocaram travas no seu subconsciente, no seu inconsciente e tudo mais. São pessoas que você não tem que ter afeto nenhum, pelo contrário, você tem que ter raiva, ódio dessas pessoas, porque olha a situação que elas te colocaram. Se você precisa de terapia, a culpa é do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. E promovem o ódio aos nossos familiares. O lar cristão tem que ser o oposto disso. O neto tem que olhar para o vovô e para a vovó com um amor que não cabe nele. O vô tem que olhar para os netos com um amor, a vovó tem que olhar para os netos com um amor que não cabe dentro deles. Os pais, a mesma coisa com os filhos, a mesma coisa com os pais. Isso tem que ser cultivado, porque senão essa insensibilidade vai aparecer. Porque a gente está cada vez mais se afastando da santidade e se aproximando do comportamento do ímpio, do comportamento pecaminoso. E é o que acontece aqui com essa mulher, é o que acontece com a Thalia.